Programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité, na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Estamos começando mais um programa, Mães Amorosas. Esse é um ministério de mulheres aqui em Caetité. Você, mulher de Deus, mulher virtuosa, que ligou o rádio agora, seja bem-vinda. Estamos começando o primeiro quadro, onde a palavra de Deus tem a primazia. Nós estamos lendo já o capítulo 6 de Mateus. Eu quero dar uma dica para você, minha querida irmã, que está na tua casa, cuidando dos seus afazeres diários. Você coloque a sua Bíblia aberta no capítulo 6. Vá limpando algo que está perto do rádio, certo? Limpa a sua geladeira e vai ouvindo a mensagem, certo? Limpe o que está mais próximo de você aí na cozinha. Em uma hora você vai ver que você limpou muito bem o seu armário, certo? Essa é uma maneira de nós remirmos o tempo, minha querida irmã. E dá para você dar uma pescadinha na Bíblia ali, certo? Quando tiver alguma referência, algum versículo que tocou você para o que você está fazendo, vai na sua Bíblia e confira. Isso, irmã, é uma prova de um coração de busca. Quem busca, acha. E hoje nós temos que remir o nosso tempo, porque nós estamos cheios de atividades. E nós, mulheres, temos essa habilidade. Podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então vamos usar essa habilidade que nós temos para o reino. Para que nós nos aproximemos cada dia mais de Jesus Cristo e do seu governo. Certo? Vamos então ouvir com a voz de Cid Moreira, Mateus, capítulo 6. Vamos lá. Mateus, capítulo 6. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos.
Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão! Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu.
Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos então aos comentários de capítulo 6 de Mateus. Do versículo 1 até o versículo 4, fala sobre a prática da justiça, né? E fala também como se dar esmola. Ao dar esmola, qual é a nossa intenção? É ajudar as pessoas ou é fazer o nosso nome conhecido? Como nós fazemos? Nós exercemos a justiça diante dos homens com o fim de ser visto? Bom, dessa forma, nós não vamos ganhar o galardão, não é? Porque nós já ganhamos a glória do homem, não é verdade? E no versículo 5 ao 8, mostra como se deve orar. Qual é a nossa intenção ao orar? É contatar Deus, certo? Não é para nós sermos vistos diante dos homens. Porque dessa forma, a nossa oração é uma oração vã, que não sobe, né? Não passa do teto. Então, a nossa intenção aqui é que demonstra a nossa pessoa. Nós queremos ser vistos pelos homens, elogiados pelos homens, ou nós queremos ser conhecidos de Deus? A resposta fica para cada um de nós, não é? E Ele nos deixou um modelo. Então nós temos o costume, o hábito, né, de orarmos o Pai Nosso, como está aqui no versículo do 9 até o 13, né? Vós orareis assim: Pai Nosso. Se Ele é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Quando nós oramos, posição de filhos, sabendo que tem um Pai que está nos céus, que está nos ouvindo. E esse santificado seja o seu nome, nós temos o nome de Deus em alta conta. Então não podemos deixar que esse nome seja de forma alguma envergonhado, blasfemado, que ele seja santificado, ou seja, ele seja separado. E no versículo 10 fala: venha o teu reino. Isso significa que nós damos total liberdade para o Senhor, não é verdade? O reino é dele. A vontade é dele. Então nós dizemos: venha ao teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu ela já está feita, e na terra ela precisa ser feita. Por isso nós
oramos ao Senhor para que a vontade dele seja feita aqui na terra. E quando nós oramos pelo pão nosso de cada dia, isso mostra a nossa dependência do Senhor, não é? Cremos que Ele vai nos dar o pão, nós dependemos dEle nos dar o pão. Isso está incluído também o nosso trabalho, isso está incluído a nossa saúde, porque o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, Senhor, para isso eu preciso de um trabalho, não é? Para isso eu preciso de uma saúde para trabalhar. Além da comida, né? A maneira como que nós vamos obter o sustento. E também, assim como Deus nos perdoa, nós também perdoarmos a quem nos tenha ofendido. E no 13 mostra que nós dependemos dele para não cair em tentação. E nós dependemos do Pai para nos livrar do mal. Porque o reino dele e o poder e a glória dele é para sempre. No versículo 16 até o 18, fala como jejuar. É o mesmo princípio da oração lá, né? Se você vai jejuar e quer que todo mundo saiba que você jejuou, então esse jejum não é para Deus, certo? É para você mesmo, para você se gloriar diante dos homens. Então aí você pode ficar tranquilo que você já ganhou essa recompensa. Não vai ter outro galardão. Se satisfaça só com essa mesmo, de ser reconhecido pelos outros aí, pelos homens, tá certo? E também no 19 ao 21 fala sobre os tesouros no céu. Nós realmente temos essa consciência de que não podemos mesmo acumular para nós tesouros sobre a terra. Às vezes você tem um bom trabalho, já está suficiente para manter a sua família, não é? Já é o suficiente para você. Você não precisa gastar mais ainda do seu tempo para adquirir mais coisas. Então o tempo que você tem agora, você já tem o que comer, o que vestir, você tem já uma vida confortável, né? Se dê por satisfeito e deixa o seu tempo para você guardar para as coisas do Senhor, para você ter tempo de ir para uma reunião da igreja, para você poder desfrutar da palavra, né? Senão você vai ficar trabalhando dia e noite, tá? Vai acumular tesouros, você não sabe que horas que o Senhor vai te chamar e você vai deixar tudo aí, tá certo? Não vai levar. No versículo 22 a 23 fala sobre a luz e as trevas. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Na verdade, os nossos olhos dirigem o nosso corpo, né? Se você estiver numa escuridão, os seus olhos não têm como dirigir. Por isso é importante nós estarmos diante da luz do Senhor, para iluminar o nosso corpo, para que a gente não ande em trevas. E no 24, diz que ninguém pode servir a dois senhores. Um escravo, ou ele é escravo de um ou de outro. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, às riquezas. Essa palavra dinheiro aí é traduzida pelo aramaico por mamon, que quer dizer fortuna, riqueza. E essa riqueza, esse mamon, é contrário a Deus, porque ele priva o seu povo de servir a Deus. No versículo 25 até o 34, fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Por isso, quando ele diz por isso, por tudo isso que ele falou anteriormente, por tudo isso que ele falou, desde o versículo 1 até o 24. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele dá o exemplo das aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial está cuidando delas, provendo o alimento. E nós, como filhos, não somos mais valiosos do que as aves? Com certeza, não é? No 31 ele fala, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não são filhos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que você, como filho, necessita de todas elas.
E então Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino, o reino do Pai, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmã, não fique inquieta, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não vamos ficar ansiosos, irmã. Vamos entregar tudo para o Senhor. Orar a Deus, não como os hipócritas, para ser visto diante dos homens, mas orar para que o Senhor seja conhecidas as nossas petições. A Deus, Pai que vem em secreto, Ele nos atenderá. Esse foi o capítulo 6 de Mateus. Não necessita de muita explicação. Ele é bem explicativo, né? Ele é bem detalhado, várias comparações. Basta nós recebermos essa palavra no nosso espírito, com discernimento, com luz, e possamos ganhar muita riqueza desses versículos e tornar eles práticos na nossa vida. Esse é o nosso objetivo, irmã. Nós praticarmos a palavra, ganharmos luz nas Escrituras, para vivermos segundo essa luz. Amém? Na luz quero viver, com Deus ter comunhão, seu rosto contemplar, no Espírito andar, de glória em glória então, na luz transformação. Em mim há de ocorrer. Na luz quero viver, com Deus ter comunhão, seu rosto contemplar, no Espírito andar, de glória em glória então, na luz transformação. Em mim há de Bom dia, queridas irmãs. Hoje irei compartilhar com vocês a parte 7 do livro Mulheres que Amaram a Deus. 365 dias com as mulheres da Bíblia. Este livro foi escrito por Elizabeth George e hoje teremos como leitura de apoio Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Ontem nós falamos sobre uma mulher importante na Bíblia, que foi a esposa de Noé. Até a nominamos de Senhora Noé. E hoje nós falaremos das noras de Noé. E desfrutaremos da parte do versículo que diz: entra na arca. Finalmente, Noé terminou a construção da arca, conforme Deus havia lhe pedido. E a seguir veio a ordem do próprio Deus: entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé sabia que devia obedecer a Deus e achava que podia contar com a esposa e os 3 filhos. E quanto às suas 3 noras? Como ele deve ter orado para que elas aceitassem o convite de Deus e entrassem na arca também,
para a salvação do perigo que se aproximava com o ajuntamento de grandes nuvens negras. Aqui nós vemos a preocupação de Noé em salvar toda a sua família. Ele tinha, a esposa dele e os filhos tinham crido no Senhor, e ele se preocupou com as noras deles, se elas haviam crido no Senhor. A arca hoje, ela é tipificada como a igreja. A igreja é onde nós recebemos a salvação, onde nós saímos do mundo e entramos para a arca, que é a igreja. Lá nós estaremos seguras do mundo, seguras de tribulações, entre tantas outras coisas, seguras do perigo, né? Seguros do dilúvio, como aqui tem falado. Hoje em dia se fala muito na volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas não acreditam, né? Mas o Senhor, ele vai voltar. Então, que nós estejamos nessa arca, né? Que nós estejamos salvos, protegidos nessa arca. A verdadeira obediência consistia em 3 elementos que as noras de Noé demonstraram possuir ao agir pela fé e entrar na arca. Elemento número 1, obediência imediata. Aparentemente, não houve demora ou indecisão. Quando chegou a hora, as 3 mulheres acompanharam Noé e seus maridos e entraram na arca. Elemento número 2, obediência confiante. Todas acreditaram que encontrariam segurança e salvação na arca de Noé, como está descrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então, isso mostra que as noras de Noé entraram na arca. Elemento número 3, obediência pessoal. Nenhuma delas foi arrastada, forçada ou carregada para dentro da arca. Todas entraram espontaneamente, como está descrito em Gênesis capítulo 7, versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, elas tiveram uma obediência imediata, que foi quando elas aceitaram entrar na arca sem questionar. Não houve demora e não houve indecisão da parte das noras de Noé. Elas tiveram uma obediência confiante. Todas acreditaram que encontraria salvação e segurança na arca de Deus. E elas tiveram uma obediência pessoal. Não foram forçadas nem arrastadas para entrar na arca de Noé. Por elas mesmas, elas tiveram essa decisão de entrar na arca de Deus. Deus também está fazendo um convite a você, minha querida. Entre na arca da salvação. Como você reage ao chamado de Deus e ao seu convite para a vida eterna? Como que você reage ao chamado de Deus e ao seu convite para a vida eterna? Você reage com obediência imediata? Deus está lhe dizendo neste momento: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora. Vocês têm tempo ainda de entrar na arca, né? Então vamos correr para entrar na arca,
que possamos ter uma obediência imediata com relação a isso. Não podemos demorar, não podemos ser indecisas. Nós precisamos entrar na arca. Você reage ao chamado de Deus com obediência confiante? Você crê que a segurança e a salvação eternas são encontradas em Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo? Vocês crerem que a salvação e a segurança eterna é encontrada em Deus? Então, esteja em Deus. Tenham confiança. Deus é segurança. Deus é vida eterna. Deus é salvação. Então, esteja com Deus. Vocês reagem ao chamado de Deus com obediência pessoal? A salvação é para os que creem no nome de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem. Você não nasceu para ser salva por intermédio de seus pais ou do desejo de outras pessoas, mas deve atender pessoalmente ao convite de Deus. Você já entrou na arca da salvação de Deus? Queridas irmãs, não adianta ir para um culto, para uma igreja, apenas porque os seus pais te levam. Cada uma de nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Quando nós temos essa experiência pessoal com Deus, nós vamos porque nós vimos a Deus. E nada pode nos desviar da presença de Deus, porque nós vimos, porque nós provamos a Deus. Então, é importantíssimo termos uma experiência pessoal com Deus e obedecer a Deus de forma pessoal, não porque ninguém te levou à arca ou porque alguém te forçou a ir à arca, mas porque você viu a arca, você viu a Deus, você tocou a Deus e entende a necessidade de estar na arca de Deus. Uma observação: a bênção sempre acompanhada à obediência. As noras de Noé deram início a uma nova raça. As inúmeras nações da terra originaram-se dessas mulheres anônimas, porém obedientes, que amaram a Deus. Aqui não cita o nome das mulheres dos filhos de Noé, mas mostra que através delas foram originadas as nações que existem por sobre a terra. Através delas foram originados a nós. Elas foram obedientes e elas amaram a Deus. Que nós possamos ser obedientes a essa palavra e que esta palavra possa estar guardada no seu bom depósito. Jesus é o Senhor. Os muros e espinhos que cercam o meu caminho são vestígios desse amor. As buscas frustradas, as metas inalcançadas são vestígios desse amor. São barreiras a me resguardar, mesmo que me causem dor. São maneiras de me alcançar, que me levam a lembrar de ti, Senhor. Os sonhos retidos, os planos interrompidos
são vestígios desse amor. Os medos expostos, as perdas e os desgostos são vestígios desse amor. São barreiras a me recordar o que tem real valor. São maneiras de me cativar que me fazem retornar a ti, Senhor. Só o teu amor fala ao meu coração o que sou. Torna o teu perdão, vem me atrair para ti e me leva em tuas mãos. São indícios a me conduzir para o meu primeiro amor. São vestígios a me compungir que me impedem de fugir de ti, Senhor. Só o teu amor fala ao meu coração do que sou. Torna o teu perdão, vem me atrair para ti e me leva em tuas mãos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos agradecimentos ao irmão Gonçalo e à sua esposa Zeli, da Los Frangos, da Praça do Mercado, Box 14. Nossos agradecimentos a Vera Noivas, Avenida Dácio de Oliveira, 54. Aluguel e vendas de vestidos de noiva, ternos, roupas para daminhas e pajens, roupas de festas em geral. Em breve, moda evangélica. Vera Noivas, agende seu horário. Telefone 91133533. Estamos apresentando o programa Mães Amorosas. Apresentação Ludmila e Vera Lúcia. Alimento diário, uma palavra de direção todos os dias, certo? Esse é um devocional que é de segunda a domingo, nós estamos na terceira semana, terça-feira. Leitura de apoio, Efésios 5, 3 a 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 11. O título é A Falta da Sensibilidade ao Pecado. Então nós vemos que no 5º capítulo da primeira carta aos Coríntios, o Paulo lida com um problema muito sério na igreja. Qual é esse problema? A imoralidade. Aí ele chama a atenção da igreja, com as seguintes palavras: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai.
E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Esse está no versículo 1 e 2 de 1 Coríntios. Aqui nós vemos uma situação específica, mas nós podemos tirar alguns princípios dela, sabe? Para exemplificar como um ministro, uma pessoa que serve a Cristo Jesus, lida com os problemas dessa natureza na igreja. Nós vemos aqui um irmão que praticou um pecado bastante grosseiro, né? Pois ele se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta, né? Uma situação lamentável, muito triste. Mas Paulo chamou a atenção dos coríntios, nesses versículos, né? Você sabia dessa situação e não lidaram com ela? Paulo chamou a atenção dos irmãos aqui responsáveis, né? Pela igreja. Vocês sabiam dessa situação e não lidaram com ela? Então a atitude passiva dos irmãos diante daquela situação passa a impressão de que eles não estavam considerando aquele pecado uma coisa grosseira e condenável, achando aquilo normal. Portanto, isso revela algo muito importante para nós. Os irmãos em Corinto, eles haviam perdido a sensibilidade ao pecado. Sabe, quando você comete um pecado, não trata com ele, comete outro, não trata com ele, o que acontece? Você fica insensível ao pecado. Por isso nós precisamos tratar todos os dias nossos pecados, nos arrependendo, né? E nos limpando, para que a gente tenha sempre a sensibilidade. A hora que você toca no pecado, o seu espírito já acusa. Não faça isso, não toque nisso, que você vai se contaminar. Então nós temos que ser sensíveis, principalmente nós mulheres, né? Nós temos essa percepção, nós somos fáceis de ter essa sensibilidade, né? Por isso não consideraram a seriedade e gravidade daquele problema. Isso acontece todas as vezes que passamos a olhar o pecado com olhos humanos e não do ponto de vista de Deus. O que o mundo acha normal, para nós, irmãos, é pecado. Conforme vimos nas semanas anteriores, né, a cidade de Corinto ficava na Grécia. E ali ela recebia muita influência dos costumes, da filosofia, da cultura grega. Para muitos sábios e filósofos gregos, o comportamento daquele pecador não seria condenável. Mas para Deus, sim, era condenável. Então, amado ouvinte, você percebeu quanto isso se tem tornado um perigo nos dias atuais? Cada vez mais os sábios e estudiosos deste mundo têm dito que o importante na vida é ser feliz. Mesmo que o meio usado na busca da felicidade seja algo contrário à vontade de Deus. Isso está correto, irmã? Se não vivermos intensamente a palavra do Senhor e não nos voltarmos ao Espírito, podemos tomar o mesmo caminho da igreja em Corinto, achar todo tipo de situação normal e permitir que essas coisas entrem na igreja. Qual a visão que você tem do mundo hoje? Lá em Apocalipse, né, nós lemos: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Irmã, isso é muito grave. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, nesse capítulo 18 de Apocalipse, versículo 2 e 3, esses versículos revelam a visão de Deus sobre o nosso mundo. Deus vê o mundo, irmãs, como morada de demônios. Deus vê o mundo como covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Como é que Deus vê o mundo? Mas nós temos visto o mundo dessa forma? Graças a Deus, irmã. Ele tem um chamamento para aqueles que estão envolvidos com as coisas que há no mundo. Você está envolvido com as coisas do mundo? Deus tem um chamamento para você nesse dia, nessa terça-feira. Ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Irmãs, queridas irmãs, não pensa
que o mundo tem algo bom para te oferecer. Não fique com um pé na igreja, um pé no mundo. Não faça isso. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, em Apocalipse 18:4, retirai-vos dela, povo meu. O nosso lugar não é em Babilônia, irmão. O nosso lugar não é no mundo. O nosso lugar é no Espírito, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Esse é o chamamento de Deus para seu povo, porque o povo estava se misturando com toda essa realidade que há no mundo. Irmã, qual é a sua relação com o mundo? O povo de Deus tinha tornado cúmplice dessas obras. Hoje alguns pensam ser normal olhar pornografia. É normal na tua casa? Seus filhos ver pornografia? É normal você olhar, seu marido olhar? Isso o mundo faz, mas nós não fazemos. Nós não temos nada a ver com essas coisas. Hoje as pessoas olham pornografia, cristãos, irmãos, cristãos, olham pornografia debaixo da desculpa, todo mundo vê, isso é normal para o mundo, não é para você, não é para mim. Outras que nunca pensaram em separação no casamento, agora já falam na possibilidade, né? Eu vou me separar porque incompatibilidade de gênero, não é isso? A única coisa que pode separar do seu marido é o adultério. E mesmo assim, se tiver arrependimento, nem assim, aos olhos de Deus é para você se separar. Mas no mundo, fico casado 1 ano, incompatibilidade de gênero, separa, casa com outro. É assim, né? Isso é um sério sinal, de que o mundo tem influenciado os irmãos na igreja. Então, nessa manhã, nessa terça-feira, no dia 30 de julho de 2019, eu vou dizer para você, não vamos nos tornar cúmplices dessas obras. Irmãs, vamos reprovar essas obras. Não vamos deixar nada dessas coisas entrar na nossa casa. Você sabe, mulher de Deus, nós somos chamadas pelos nossos maridos de dona da casa. E nós somos a dona da casa, irmã. Quem manda na nossa casa, irmã? O seu marido e você são responsáveis pela tua casa. Ele te coloca como dona da casa. Você que cuida dos filhos. Você que cuida do que entra dentro da tua casa. Você que cuida das coisas que você permite que entre na tua casa, através da televisão, através de amigas, de colegas dos seus filhos. É você, irmã. Provavelmente você está mais tempo com seus filhos. O seu marido transfere essa responsabilidade para você, como dona de casa, de cuidar, zelar pela tua casa. Irmã, tome posse dessa função e reprove essas coisas mundanas. Não deixe entrar na tua casa. Mulher de Deus, o Senhor está voltando. Ele conta com você. Cuida da tua casa. Ore você com seu marido e vocês juntos protejam o lar de vocês. Porque o mundo não está aí brincando, não, irmãos. O mundo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Vamos fechar as nossas portas para o mundo, porque o diabo está nele e nós somos de Deus. A nossa porta está fechada para ele. Amém? Jesus é o Senhor. Chegamos ao quadro Somos uma mulher de oração. Amada irmã, você como mulher de Deus, nós que estamos buscando o Senhor todos os dias, vemos quanta coisa nós temos para orar, não é verdade? Quanta coisa nós temos para orar. E eu queria convidar você para fechar os seus olhos, se você puder, e vamos orar comigo. Vamos orar juntas. Lembre-se de todas as irmãs dessa cidade. Também quero que você lembre de todas as pessoas que não têm o Senhor. Deus tem muitas pessoas nessa cidade, irmãs. Que nós possamos encontrar as filhas da paz,
as pessoas que querem o Senhor de todo o coração, que de alguma forma está buscando o Senhor, que nós possamos falar de Cristo para elas, né? O Senhor coloca essa pessoa na nossa frente. É onde nós estivermos, no mercado, na caminhada, onde a gente estiver, na academia, fazendo um exercício, não é verdade? Vamos falar de Jesus. Vamos dizer para as pessoas, você precisa de Jesus. Experimenta falar, Senhor Jesus, eu te amo. Né? Vamos levar as pessoas a ter experiências com Deus, certo? Nós que já temos o Senhor, essa é a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho para nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Amém? Senhor Jesus, quero orar por essa cidade, por cada uma das irmãs que estão ouvindo esse programa, Senhor, que está te buscando, Senhor, de todo o teu coração. Uma mulher que vigia, uma mulher que ora, que ama a tua família, que protege a sua família. Senhor, nós oramos por essas irmãs. Ó, Senhor, encoraja essas irmãs, que elas possam continuar, Senhor, zelando pelo teu lar, cuidando da sua família, Senhor, como uma mulher virtuosa, como uma mãe amorosa. Senhor, nós oramos também pelas pessoas que ainda não têm o Senhor, que estão vazias, que estão cansadas, que estão deprimidas, que estão isoladas. Senhor, coloca essas pessoas na nossa frente, Senhor, para que nós falemos de Ti, para que nós levemos a salvação a elas. Senhor, abra o coração das pessoas e vê que o mundo não tem nada para oferecer para elas. É tudo uma ilusão. O Senhor, é tudo uma miragem. Mas Tu és real. Mostra isso para as pessoas dessa cidade. Senhor, nossa responsabilidade é com o lugar onde nós moramos. Louvamos a Ti por ter nos colocado nessa cidade e nós amamos as pessoas que moram aqui. Por isso, Senhor, salva elas. Senhor, oramos por elas. Oramos também por todos os doentes, todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa curá-las. Senhor, cuida de cada uma delas, porque o Senhor é o nosso médico. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é a fonte de todas as coisas, é a nossa fonte da cura, é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da esperança, o Senhor é a nossa fonte, Senhor, que está dentro de nós, que jorra, Senhor, por toda a eternidade. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Te louvamos por mais esse programa que o Senhor permitiu que nós estivéssemos no lar das irmãs. Senhor, muito obrigada. Senhor, nos conceda a graça de voltarmos amanhã, Senhor, para continuarmos a desfrutar de Ti. Abençoa-nos nessa noite, dá-nos paz, que nós possamos, todas nós, nos limparmos de todo pecado e nos esvaziarmos de todas as coisas negativas, Senhor, e sempre dá para nós um novo começo. Obrigada, Senhor. Nos dá uma boa noite, Senhor, e nos dá um bom dia amanhã, uma boa semana. Ó Senhor, nós Te amamos, Senhor, e cremos em Ti. Tu és fiel conosco. Amém. Amadas irmãs, queridas ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer a sua audiência. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus está contigo e Deus está comigo. Até amanhã. Hoje tens junto a Ti meu coração. Hoje tens junto a Ti meu coração. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Seu amor